Comissão de Economia do Senado rejeita o fundo para a Zona Franca de Manaus. Confira agora na reportagem direto de Brasília. A votação mobilizou o governador do estado, o prefeito de Manaus, deputados e senadores do Amazonas. Um raro momento em que as divergências políticas e questões partidárias foram deixadas de lado. A estratégia era somar forças contra a emenda que propunha a redução de 12% para 7% da alíquota do ICMS na Zona Franca e nas áreas de livre comércio. Depois de 2 horas de intensos debates e muita conversa ao pé do ouvido para conquistar os votos de senadores de outras regiões, veio o resultado do esforço. Foi rejeitado a emenda, 16 votos não e 9 votos sim. Rejeitado a emenda. A matéria segue para votação aqui no plenário. A parte da proposta de unificação do ICMS que trata da Zona Franca de Manaus permanece do mesmo jeito que foi proposto pelo governo federal, ou seja, mantendo a vantagem competitiva do polo industrial com alíquota de 12%. Mas o desafio que vem pela frente é bem maior. Em breve, o texto vai passar pelo julgamento dos 81 senadores da Casa. Agora cabe a nós, cabe aos nossos técnicos fazer a explicação nacional, para tirar o chavão, para tirar o discurso puro e simples de região contra região, povos contra povos, não é isso. Nós fazemos sacrifícios para o Brasil, o sacrifício que fazemos é preservar a Amazônia, e esse sacrifício que o povo amazonense tem que ser compensado. Para o prefeito Arthur Neto, os críticos da Zona Franca precisam conhecer melhor o país. Nós temos que preservar a floresta em pé e lá atrás, Marechal Castelo Branco e o Roberto Campos pensaram no seguinte: nós temos que guarnecer militar e economicamente essa região estratégica. Quem não compreende isso até hoje é porque está precisando tomar um banho de Brasil. E desmatamento na Amazônia atinge uma área de 175 quilômetros quadrados. Esses dados foram divulgados pelo IBAMA. Confira na reportagem. O número de alertas para fiscalização do desmatamento cresceu 15% nos últimos 8 meses. Entre as áreas monitoradas, 65% foram completamente devastadas. Em 20%, houve degradação por uso de fogo e em 5%, degradação ambiental, quando apenas algumas árvores são cortadas. O estado do Mato Grosso continua no topo de derrubada de árvores por quilômetro quadrado. Em seguida aparecem Rondônia, Amazonas, Roraima e Tocantins. No Acre houve redução de 82% e, diferente dos outros anos, o Pará também registrou queda de 30%, situação que para o IBAMA deve permanecer daqui para frente. Conseguimos já uma grande vitória sobre os extratores de tora, que estavam tirando madeira fora da época da safra, debaixo de chuva, e temos a esperança de que assim que as nuvens abrirem, a gente não vai ter uma explosão no desmatamento, visto que as equipes do IBAMA, junto com a Força Nacional e a Polícia Rodoviária Federal, estão em campo desde o mês de janeiro. O número de autuações na região norte foi de quase 2.700, mais de 135 mil hectares de áreas embargadas. O valor das multas ultrapassou os 820 milhões. O presidente do IBAMA, Volney Zanardi, fez uma avaliação positiva de todo o processo. Uma avaliação positiva, no sentido que nós estamos tendo um menor índice de alertas de desmatamento. A nossa presença em campo, junto com uma série de atores parceiros aí do governo, tem sido efetiva agora 365 dias por ano, faz com que estejamos sempre presentes, mesmo com chuva, nossa fiscalização está em campo. Então, esse processo tem nos dado muita segurança de que nós deveremos ter uma vitória novamente nesse ano em relação à redução do desmatamento na Amazônia. E agora você confere o destaque desta quarta-feira do Jornal do Comércio. Vitória da União pela Zona Franca de Manaus. A união das lideranças políticas, industriais e de trabalhadores no Amazonas foram determinantes para a manutenção da alíquota diferenciada de 12% para a Zona Franca no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, em operações interestaduais. Em votação realizada nesta tarde, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal manteve o benefício com o placar de 16 votos a favor, 9 contra e 7 ausências.
O governador Omar Aziz e o prefeito Arthur Neto celebraram a conquista do estado. Os dois estavam em Brasília desde segunda-feira. O senador Eduardo Braga se mostrou otimista. A expectativa é que a matéria seja votada no plenário na próxima semana. O número de empreendedores tem crescido no Brasil. E se você também quer empreender, siga as dicas do nosso entrevistado Marco Evangelista. Olá, no nosso encontro de hoje nós vamos falar sobre um ramo de negócio que vem crescendo bastante no Brasil e principalmente em Manaus, que é o setor de franquias. Se você está pensando em abrir um negócio próprio, franquia pode ser uma alternativa, mas você precisa fazer algumas considerações. Veja bem, em Manaus, nos próximos 2 anos, nós vamos ter a inauguração de 3 novos shoppings. E com isso, vem várias oportunidades de negócios. De repente, você pode ter um dinheiro querendo investir no segmento comércio. Então, você precisa tentar, primeiramente, o valor que você tem para fazer o investimento. Qual é a taxa de retorno que você pode ter desse negócio e em quanto tempo você poderá ter esse retorno. Tudo isso você tem que levar em consideração. Detalhe importante, valor da franquia. Você não pode se descapitalizar para fazer um investimento inicial. Você precisa ter você tem que ter uma reserva de capital para o tempo de maturação do negócio. Todo negócio precisa de um tempo para te poder render um retorno financeiro. Veja bem, o fato de você estar vendendo não quer dizer que aquele dinheiro que está entrando é o seu salário. Você precisa primeiro pagar o investimento. E esse pagamento de investimento ele ocorre em determinado tempo, onde você pode ter esse determinado tempo caso você tenha um plano de negócio que muitas vezes a própria franquia fornece. Você tem que estar todo atento a esses detalhes. Outro fato importante, você tem que ter humildade a negociar com seu franqueador. Lembre que ele está te passando o know-how de um negócio que já é testado e funciona já em outros estados. Você tem que apenas conversar com outros franqueados para ver se realmente tudo aquilo que o franqueador está te passando, na realidade, realmente funciona. Bem, vamos ficar por aqui. No nosso próximo encontro, nós vamos conversar sobre maneiras de você fazer o seu salário render até o final do mês. Até lá. Oferecimento Jornal do Comércio. O jornal que mais entende de economia e negócios no Amazonas. E em instantes, Centenário dos Bumbás, caprichoso e garantido, são tema na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Nós voltamos já em Manaus, são exatamente 9h36.